A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus. Hoje chegamos à última lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, cujo tema foi acerca do Deus que governa o mundo e cuida da família. Vemos Deus governando este mundo, e não os homens, como muitos pensam, e Deus tendo um cuidado todo especial com a família. Família que tem sofrido problemas sérios nos últimos anos, muitas famílias disfuncionais, passando situações aflitivas. E se a sua é uma delas, eu quero te dizer que Deus, Ele quer cuidar da sua família. Hoje, domingo 29 de setembro de 2024, vamos estudar a lição número 13 deste terceiro trimestre de 2024. Esther, a portadora das boas novas. Estamos estudando nesse trimestre, estudamos já o livro de Ruth e hoje estamos terminando o livro de Esther. E, portanto, eu vou fazer a leitura de diversos trechos bíblicos dos capítulos faltantes da nossa meditação nesse trimestre. Esther, capítulo 8, versículo 4 a 8. Esther, capítulo 9, versículos 29 a 31. E Esther, capítulo 10, versículo de 1 a 3. Desejo que você tenha uma boa participação hoje, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que haja paz na sua casa, haja bênção na sua família. Desejo saúde e muita alegria no Senhor. Vamos ler os textos. Esther 8, 4 a 8. Ele diz assim: E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, aos quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em toda a província do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque as escrituras que se escreve em nome do rei, e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Capítulo 9, versículos 29 a 31. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, a Mardoqueu, o judeu, melhor dizendo, em Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com as palavras de paz e fidelidade,
para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Capítulo 10, 1 a 3. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a nossa reflexão nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, pedimos da tua graça, Senhor, nos orienta, nos ensina, Senhor, nos dá discernimento da tua verdade, para que possamos aplicá-la à nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já temos visto neste livro que Amã, que era um auxiliar direto do rei Assuero, tinha um ódio mortal dos judeus. O ódio aos judeus é coisa antiga e estamos presenciando nos dias de hoje o grande ódio que alguns povos e algumas nações dedicam gratuitamente contra o povo judeu. E Amã, ele planejou destruir todos os judeus do reino de Assuero, que se constituía em 127 províncias. E através de artimanhas e mentiras, ele conseguiu que o rei estabelecesse um decreto para que em determinado dia futuro, próximo, os judeus fossem mortos e os seus bens pilhados. Nós vemos um plano diabólico de Amã. E pretendeu também Amã enforcar Mardoqueu. Ele detestava Mardoqueu, porque Mardoqueu, o judeu, primo de Esther, a rainha, não o adorava. Tudo isso você pode ver nas lições anteriores. Se você perdeu alguma, nós temos aí uma playlist no nosso canal e você pode se inteirar dos detalhes das lições anteriores. Mas nós vemos que Deus mudou a história. Assuero ficou perturbado uma noite, não conseguia dormir e pediu para ler as crônicas do rei. Aí ele viu que Mardoqueu o tinha salvado de uma conspiração e agora Mardoqueu é exaltado e a rainha Esther leva ao conhecimento do rei o plano maquiavélico de Amã, no que culmina com a morte de Amã na forca que ele tinha preparado para matar Mardoqueu. E aí nós chegamos na lição de hoje, em que Esther vai ao rei e pede para o rei revogar o decreto que ele tinha
escrito anteriormente, instigado por Amã. O rei, ele declarou: eu não posso mudar esse decreto, aquilo que foi estabelecido por mim não pode ser mudado. É interessante que nós vivemos numa democracia, não vivemos num reinado, mas na democracia também a Constituição Federal ela não pode ser revogada, não pode ser modificada, a não ser pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que tem poder como legisladores eleitos pelo povo de modificar com a anuência do povo algumas leis que acharem necessário. Mesmo assim, existe na Constituição Federal alguns artigos que são pétreos, não podem ser mudados. Então, os poderes são distintos. O Congresso Nacional cria as leis, modifica as leis da Constituição Federal. O Executivo as coloca em prática e o Supremo Tribunal Federal julga quando algumas destas leis estabelecidas pelo Congresso Nacional não são cumpridas pelas pessoas. Esse é o princípio da democracia que estabelecemos para a nossa nação. Ali era o rei que mandava no reino da Pérsia e ele tinha feito um decreto, mas mesmo ele estava impedido de mudar o seu decreto. Então, o que ele fez? Ele deu autorização para Ester e Mardoqueu escreverem cartas para os judeus das 127 províncias que eles poderiam pegar em armas para se defender contra o ataque daqueles que porventura se levantassem contra eles nessas províncias. E eles assim o fizeram. E aí houve revoltas, tentaram matar os judeus, aqueles que já o odiavam, mas não conseguiram, muito pelo contrário, perderam a batalha. Só em Suzã, a capital, onde morava Assuero, 500 homens que se levantaram contra os judeus foram mortos. E assim foi em toda a província, e o povo judeu teve uma grande vitória. Então nós vemos aqui a reversão do quadro. Os judeus que a princípio estavam condenados à morte pelo rei da Pérsia, agora receberam autorização para se defenderem, graças ao jejum que Ester fez e todo o povo judeu naquelas províncias. Deus reverteu o quadro e agora o inimigo foi derrotado. Nós estamos vivendo momentos terríveis para o povo judeu. Algumas nações da terra, principalmente o Irã, têm se levantado contra o povo judeu, tentando matá-los e tirá-los da terra que Deus prometeu a eles e tomar as suas posses. Mas Deus vai reverter essa situação como reverteu em toda a história do povo judeu, dando vitória a esse povo. E eu fico
muito preocupado, porque sexta-feira agora, passada, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, foi fazer o seu discurso na ONU. Os presidentes estão fazendo, e os ministros estão fazendo discurso na ONU, e ele foi fazer um discurso, e pela primeira vez na história, o corpo diplomático do Brasil se retirou antes da sessão que Netanyahu iria falar, numa atitude belicosa, mostrando à nação de Israel que o Brasil está alinhado àqueles que querem a derrota do povo de Israel, como o Irã, como a Turquia. E isso deve ser causa de muita preocupação para nós cristãos aqui do Brasil. Nós precisamos orar por isso, porque a Bíblia Sagrada é clara. Lá, Deus, quando separou Abraão para ser uma grande nação e abençoar todas as nações da terra, através da sua descendência, ele deixou claro lá em Gênesis 12, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Então, se somos, como nação, contra o povo judeu, nós estamos debaixo da maldição de Deus. Mas como Deus reverteu a história do povo de Deus lá na Pérsia, eu acredito que Deus pode reverter a história do povo cristão aqui na nossa pátria. Então precisamos orar pelas nossas autoridades para que tenham atitudes sábias e conforme a palavra de Deus. Então, depois da vitória dos judeus, foi só festa lá na Pérsia. O povo ficou muito alegre, tomaram o poder. Deus exaltou Mardoqueu, que passou a ser o segundo depois do rei Assuero naquele reino. E agora ele trabalhava para a prosperidade do seu povo naquela nação. Uma outra coisa importante que tiramos neste trimestre de lição foi que trouxemos a história de duas mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, Ruth e Esther, que foram honradas por Deus dando esses livros os seus nomes. E nós vemos que Deus as usou poderosamente em suas mãos. E usou de uma maneira especial. Tanto Ruth como Esther eram pessoas, mulheres sensatas. Elas não eram rebeldes, não eram desobedientes, muito pelo contrário, não havia necessidade delas se rebelarem contra os seus cônjuges e parentes. Então, nós vemos aqui no caso de Esther que ela estava submissa à autoridade do seu esposo, o rei Assuero, como ouviu conselhos do seu primo Mardoqueu. E foi grandemente abençoada no intuito de usar a sua posição naquele reino, a sua proximidade com Assuero, e dando ouvidos
aos conselhos sábios de seu primo Mardoqueu, tomou uma atitude sábia também e corajosa, porque enfrentou aquela situação adversa, diabólica, terrível contra o seu povo, de uma forma espiritual, não com brigas, não com contendas, mas com jejum e oração. E o jejum e a oração deram vitória a essa mulher de Deus. Isso é um exemplo para as irmãs em Cristo. Nós temos na história, não só bíblica, mas na história do cristianismo, mulheres tremendamente usadas na mão de Deus, como Susana Wesley, esposa do pastor John Wesley. Corrie ten Boom, uma holandesa que Deus usou na Segunda Guerra Mundial para salvar centenas de judeus dos horrores, das atrocidades dos nazistas. Podemos falar também de Ruth Graham, esposa do grande evangelista norte-americano Billy Graham, também usada por Deus poderosamente. Então, minha irmã, você pode ser usada por Deus, você não precisa se levantar contra as autoridades, você não precisa participar de nenhum movimento, você precisa de jejum, oração, fé, confiar em Deus, e Deus vai te usar poderosamente nas suas mãos, orando pelas autoridades, orando pela sua casa, pela sua família. E no momento certo, Deus pode te usar para mudar a história da sua casa, da sua família e, quem sabe, até da nossa nação. Deus o sabe. Uma última lição que fica para nós nesse livro tremendo, que é o livro de Esther, foi que eles celebraram a vitória dada por Deus. Fizeram um dia para festejar a festa de Purim, festejada até os dias de hoje do povo de Israel, para celebrar a vitória dada por Deus. Então, quando você tiver uma vitória dada por Deus, celebre esse dia, com alegria no seu coração, grata por Deus te dar a vitória. Que Deus nos abençoe, que vocês possam estar conosco no próximo trimestre, onde vamos estudar acerca das promessas de Deus. São estudos também muito edificantes para a nossa vida espiritual. Eu creio firmemente que a escola dominical é o melhor culto da igreja, porque na escola dominical nós temos a oportunidade de meditarmos profundamente nas histórias da Bíblia Sagrada, nas doutrinas dos apóstolos, nos ensinamentos de Deus para a nossa vida, no poder e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso com cuidado, com detalhes tão importantes para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso crescimento na vida cristã, conhecendo as Escrituras. Então, não perca a escola dominical, que a escola dominical vai te dar crescimento na sua vida. Se você tem perdido alguma escola por algum motivo, volto a convidá-lo a olhar a nossa playlist, ver as lições que não viu, vê-las, ou se alguma está esquecida, recapitular
E essas coisas vão te dando crescimento. Sempre lendo as Escrituras, os trechos, pelo menos, que nós colocamos nessas lições, para que você tenha um complemento valioso na vida espiritual. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter o seu lar abençoado, que a nossa nação possa ser transformada da situação dura que estamos vivendo, pela tua oração, pelo teu jejum, não esquecendo de orar pelo povo de Israel, um povo de Deus, que Deus tem promessa, e por isso a nossa preocupação como cristãos, para que Deus haja poderosamente, como as Escrituras dizem, sobre aquele povo, trazendo vitória e trazendo conversão para os judeus, que hoje estão afastados de Deus, mas segundo as profecias bíblicas, eles ainda terão um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecerão aquele a quem eles transpassaram. Que Deus te abençoe. Volto a dizer, bênção para a sua casa, para a sua família. Vamos orar? Deus abençoe. Meu Pai, abençoe a casa dos teus servos. Dá força espiritual para os teus servos continuarem estudando a tua palavra, Senhor. Aprofunda o conhecimento dos teus servos. Dá grande vitória na vida espiritual, para que teus servos, como os judeus ali no reino da Pérsia, possam celebrar as vitórias dadas por ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.